O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo INSS. Com isso, juízes poderão voltar a dar andamento aos processos. Sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Doutora Sarita, muito bom dia, senhora, tudo bem? Bom dia, Nelson. Muito bom dia para todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante que tem feito muita diferença na vida dos contribuintes, dos aposentados, pensionistas. Diferença e dúvida, e traz muitas dúvidas também, né? Porque muita gente ainda, na esperança de que possa ter aí uma solução para o seu baixo, às vezes, rendimento, né? O recebimento da poupança, da Previdência, acredita que possa acessar esse tipo de benefício que foi concedido a partir de agora. Só que a situação não é bem essa, né? Nem todos podem acessar, só aqueles que já estavam aposentados até 2019, é isso? Exatamente. Quem se aposentou a partir de 1999 até a entrada em vigor da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019. Então, esse período é o período que dá direito a esse pedido de revisão da vida toda aos aposentados e pensionistas também. Então vamos aqui tentar entender um pouquinho todo esse processo. Aquelas pessoas que a partir de 2019 se aposentaram, essas não têm nenhuma possibilidade nem mesmo de entrar na justiça para solicitar esse benefício? Não, a revisão da vida toda, ela incide sobre a aposentadoria e a pensão somente de quem teve esse benefício concedido neste período. Quem se aposentou ou começou a receber a pensão por morte a partir de 2019 tem direito a outros tipos de revisões, mas não a revisão da vida toda. É porque muita gente tem, isso eu já vi relatos aqui, de que tiveram melhores recebimentos, né, até um determinado período anterior a 1994, quando também houve uma revisão da política de previdência. Exato. E elas entendem que elas deveriam ser beneficiadas com essa decisão, o que não é fato, né? Ou seja, como a senhora mesma disse, essa questão de também outras revisões são feitas, elas não atendem essa demanda antes de 1994, né? Isso. Essa demanda de antes de 1994, como você mesmo mencionou, muitas pessoas tiveram a sua melhor fase financeira antes da entrada da moeda do real, né, em julho de 1994. E aí, quando eles se aposentaram, o cálculo dos benefícios, ele considerou apenas as contribuições a partir da entrada da moeda do real. E essas pessoas acabaram sendo prejudicadas. E aí, a revisão da vida toda veio para dizer, olha, INSS, precisa se fazer o cálculo com base em toda a vida, né, desde a primeira contribuição do segurado, para que isso dê um benefício melhor a ele. E a revisão da vida toda, ela tem pessoas que conseguem aumentar de 20 a 50 a 100% do seu benefício. Qual é a forma correta da pessoa ser beneficiada com essa decisão do Supremo? Ela precisa entrar na justiça ou basta ir a uma agência ou então acessar o INSS pelo computador, pelo app, enfim, acessar de uma forma que seja mais rápida? Isso. Primeiro, a gente tem que falar da questão do prazo. Nós temos um prazo decadencial de 10 anos. Então, hoje, se nós estamos em 2023, o segurado, né, o aposentado ou pensionista, ele precisa ter recebido o seu primeiro pagamento do benefício em até 10 anos. Se ultrapassou esse prazo de 10 anos, infelizmente, ele não vai ter mais direito, porque o prazo já decaiu. Tá? Essa revisão ela não é feita de forma automática. Nós temos duas formas de fazer: ingressando com um requerimento administrativo junto ao INSS. Inclusive, o INSS já disponibilizou um serviço específico através do telefone 135 ou através do site do meu INSS ou pelo aplicativo do meu INSS. E também temos a possibilidade de ingressar de forma judicial.
Nessa questão, doutora Sarita, a forma judicial vai trazer custos para o beneficiário do INSS. E como fica essa situação? Quem que vai absorver essa despesa extra? O pedido administrativo já existe esse serviço lá, tá, Nelson? Só que o problema é que não anda, né? Foi um serviço disponibilizado, mas que não está tendo praticidade. A ação judicial, na Justiça Federal, tem os advogados dativos, que os contribuintes podem procurar, ou procurar um advogado especializado em direito previdenciário, e aí cada um cobra de uma forma. Normalmente é um tipo de ação que se cobra ao final, quando o cliente começa a receber, né, os benefícios da revisão. Eu lembro que lá atrás, antes mesmo dessa decisão do Supremo, que muitas pessoas entravam na Justiça para exatamente obter ter essa decisão de poder reestabelecer valores anteriores a 1994, houve ali uma dúvida sobre a pessoa que entrou com essa solicitação, se os valores ficarem mais baixos, ela terá que arcar com isso. Não é bem assim, né? Vai se escolher o que é melhor para o beneficiário, né? Isso é muito importante, assim, é fundamental. Antes de fazer qualquer requerimento de revisão da vida toda ou ingressar com ação judicial, é imprescindível que se faça o cálculo, porque existem pessoas que não são beneficiadas pela revisão da vida toda. A revisão da vida toda diminuiria o valor do benefício previdenciário. Então, precisa-se fazer esse cálculo. Se for benéfico, ingressa com requerimento ou ação judicial. E se não for benéfico, pode ser que esse segurado, esse aposentado, ele possa também ter direito a outro tipo de aposentadoria que consiga, outro tipo de revisão de aposentadoria que consiga também aumentar o benefício dele, o que tem acontecido bastante. Quem faz esse cálculo? O INSS disponibiliza algum tipo de ferramenta para isso? Não, normalmente quem faz esse cálculo, o ideal é que seja um advogado especializado em direito previdenciário. Bom, isso é importante, né? E aí, a partir desse cálculo é que se decide entrar ou não no INSS. Uma vez entrado solicitada a revisão, não há como retroceder ou deixar de existir essa ação? Sim, porque o que acontece? Quando você entra com a ação, se você não fez o cálculo, entra com a ação, sendo constatado que o seu benefício, você está fazendo o pedido, eu quero que seja aplicada a revisão da vida toda. Sendo constatado que esse benefício vai diminuir, o INSS vai fazer a defesa dele pela diminuição do seu benefício. Então, aí, o segurado, o contribuinte, né, o aposentado, ele vai ficar prejudicado em razão disso. É uma decisão que você tem que tomar com muito cuidado e auxiliado exatamente por um profissional do direito previdenciário, né? Porque ele é que vai te ajudar a entender todo esse processo. Doutora Sarita Lopes, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade novamente, Nelson, e alertar os contribuintes para que não deixem, né, os aposentados e pensionistas, não deixem de fazer esse cálculo para que não sejam prejudicados. Com certeza, a gente pode deixar que a gente vai passar esse recado. Ali a gente tem passado esse recado sempre. Muito obrigado, viu, doutora? Nada. Um abraço à senhora.